Capítulo 28. Passados alguns dias, a caravana entrava em Tebas alta madrugada. Após repouso merecido, os três saíram bem cedo. Raimon e Proteu foram em busca do soberano, enquanto Caia procurava por Quenéfer. Bonito sorriso iluminou o rosto do escriba ao deparar com a ex-esposa. Caia estava linda, tinha a pele morena e os cabelos não mais eram naturais. Uma ternura infinda se apossou da moça, como se fizesse 2000 anos que não via Quenéfer. Ali estava Digedef-Re, o filho mais terno do grande Kelps, aquele que a tratava com respeito no templo de Nájila. Ele mesmo a aconselhara certa vez ficar longe do poder, que, segundo afirmara, fedia. Sabia porque o amava tanto. Eram velhos conhecidos. Quenéfer, meu amigo querido. Minha querida, está bem e bela. Venho lhe contar que me casei e moro com Proteu em casa de Raimon. Ah, então a surra que dei nele resolveu. Vai reparar seu erro. Sossegue seu bom coração, amigo. Sinto saudade de Nila. Posso deixar que a veja. Só peço que não conte quem é. A coitadinha chorou por semanas quando você se perdeu no deserto. Depois houve toda a confusão no seu regresso. E sem que ela fosse notificada de sua volta, você partiu novamente. Hoje a menina se recuperou. Chama a Afra de mãe e é feliz assim. Não acha que seria cruel se apresentar como a mãe que sumiu quando ainda era muito pequena e que agora volta para tirar dela tudo o que julga ser verdade? Você está certo, admitiu, limpando as lágrimas. Não é justo. Não direi que sou sua mãe. Apenas me permita ver minha filha. Ao fim do expediente, esteja aqui e me acompanhe até minha casa. Poderá ver a Afra e as meninas. Abraçando-o com carinho, ela se retirou, lembrando como as filhas de Quenéfer a rejeitavam e diziam sempre que ela aparecera para acabar com a família. Na época, por mais que tentasse, não entendia de onde vinha tal afirmação, já que nunca provocara brigas ou qualquer conflito. Entendia agora que as meninas guardavam na memória a imagem de Hanifá, a prender os irmãos em uma rede de intrigas que resultara na morte de tantos filhos de Kelps. Compreendia que nada havia que ficasse sem retorno e que não existiam vítimas inocentes. Como aquelas viagens sofridas e cansativas a tinham ajudado a crescer. Antes delas, sem se importar se Nila ficaria feliz ou não, faria questão de contar que era sua mãe, e não só contar para impor-se à menina como tal. Naquela tarde, porém, deu-se por satisfeita em ver a bela criança afagar seus cabelos e ser apresentada como a esposa de um amigo de Quenéfer. As duas conversaram animadamente, e Afra, apesar do desgosto estampado no rosto das filhas, convidou Caia para cear. Esta aceitou e lavou as mãos como pediam os costumes judeus, coisa que antes não fazia por querer agredir a primeira esposa do marido. Cerrou os olhos, respeitosa, quando a anfitriã proferiu sua oração e começaram a comer alegremente. Afra, você descende de qual das tribos de Israel? A família de minha mãe é da tribo de Judá, e a do meu pai da tribo de Levi. Logo, eu sou considerada da tribo de Judá, pois para o meu povo o que mais conta é a ascendência materna.
Tem conhecimento de alguém da tribo de Efraim? Não, dizem inclusive que é uma tribo, se não desaparecida, em via de desaparecer. Sendo você da tribo de Judá, sabe o que é o Aleph? Sei que não significa só a primeira letra do alfabeto hebraico. Existe uma lenda em torno de alguma coisa assim, mas não passa de lenda. As lendas têm às vezes um fundo de verdade. Talvez. Eu era muito pequena quando ouvi falar no Aleph pela última vez. Meu pai não gostava que se tocasse nesse assunto e minha mãe obedecia, como mandam as escrituras. Por que essa divergência? Como descendente da casa de Levi, meu pai colocava Moisés, que descendia da mesma tribo, em mais alto grau, e de acordo com as lendas, o Aleph difama o profeta. Já os da casa de Judá, embora também honrem o nosso enviado, tinham o Aleph como preciosidade. As tribos de Israel entraram muitas vezes em conflito por vários motivos, e esse tal Aleph seria um deles. E sua mãe nem ao menos deu uma pista do que poderia ter sido isso? Segundo ela, tratava-se de uma relíquia trazida do Jardim do Éden, por ninguém menos que nosso primeiro ancestral, o pai de todos os homens, Adão, com sua esposa e os filhos. Espere, está dizendo que o Aleph é um objeto trazido do paraíso? Mais ou menos isso. Preciso contar a Raimon. Até ele está envolvido com essas lendas sem cabimento? Acredite, Afra, elas têm muito mais cabimento do que poderia supor. É que ao longo do tempo, as crenças populares foram mesclando a história do Aleph com informações fictícias e sem fundamento. Não obstante, uma verdade sempre persiste, e o Aleph está prestes a ser encontrado. Meus queridos amigos, obrigada pela hospitalidade. A ceia estava perfeita. Até mais. Saiu em disparada para casa. Raimon! Gritou, nem bem adentrou a residência. O sábio, que se encontrava logo à entrada, assustou-se ante a maneira afoita com que ela entrara. O que aconteceu? Por que tanta urgência? É por causa do paraíso perdido, ou Éden, como chamam os judeus. Sim? Pode alguém vir de lá trazendo um objeto ou coisa que o valha? Não acredito que isso seja possível. Cada mundo tem seu tipo próprio de matéria. E se, de alguma forma, Adão e Eva conseguiram roubar algo de lá e trazer para cá, essa coisa não poderia ser o Aleph? Talvez, mas eles não conseguiriam. Caia, todos que foram expulsos do paraíso não vieram para cá voando ou caindo do céu. Os degredados morreram lá para renascer aqui, numa metempsicose interplanetária. Entende? Como poderiam ser trazer um objeto de um mundo e ingressar com ele no corpo de sua mãe? Se for assim, então o que Afra sabe é uma lenda. O que poderia ter esse artefato que difama um profeta tão querido que enfrentou o faraó e dedicou 40 anos de sua vida a tirar daqui o seu povo escravizado? E ainda é tido como relíquia por uma parte desse povo. Deve ser porque acreditam que veio do Éden. Pode ser que não tenha vindo de lá, mas seja uma cópia de algo de lá. Como saber? E quanto a Hathor, disse a ele o que pretende? Sim,
Seu desejo de achar o Aleph é milenar. Ele aceitou. Como pensa que ele vai lidar com essas informações? Precisamos fazer a primeira viagem. E conforme suas reações diante dos fatos, na hora de despertá-lo, vou sugestioná-lo para que não se lembre de nada. Estando em estado hipnótico, seu cérebro deverá acatar a sugestão, apagando todas as informações então adicionadas. Isso é possível? Você nem imagina o que podemos fazer a uma pessoa em estado de hipnose. Jamais se entregue assim a alguém em quem não tenha plena confiança e que não saiba exatamente o que está fazendo. Por segurança, o melhor é não recordar o passado, a menos que exista um motivo nobre ou mesmo a necessidade de uma cura. Nunca faça isso por mera curiosidade. É perigoso ao extremo. Nem precisava falar isso, Raymond. Só quem vai lá atrás e volta sabe o quanto é arriscado. Por alguns momentos tive medo de cair em tristeza profunda e irreversível, ao me ver fazendo tantas coisas ruins. Isso realmente acontece, e com mais frequência que parece. O Egito está cheio de magos e sacerdotes que se acham qualificados a manipular a mente humana através do tempo. Quando muitos acordam corroídos pelo remorso e chegam à loucura total. Sem contar que ao descobrirmos velhos inimigos, as chances de reconciliação se tornam quase nulas. É o que pode ocorrer com Hathor e Proteu. Hathor não deve recobrar a memória do passado. Se o fizesse, com certeza perderia a razão. Procuraria por Amonete e seria bem capaz de cometer outros tantos assassinatos. Com Hathor de posse dessas lembranças, Proteu estaria em perigo. E você também. Tome cuidado, Raymond. Fique tranquila, no que depender de mim, o faraó nunca se recordará de que Khafre e ele são o mesmo espírito. Inclusive porque sempre questiona o método do governo que foi dele próprio no passado. E como foi o encontro de Proteu com Hathor e Péricles? Melhor do que eu esperava, ainda bem. Raymond, e se eu tivesse enlouquecido neste retorno ao passado? Ou Proteu? Aos primeiros momentos da regressão, aquele que a induz tem por obrigação saber se existe tal perigo. Em caso positivo, chama de volta o paciente e ordena-lhe que não traga nenhuma lembrança que viu ou ouviu. Então, encerra a sessão alegando um motivo qualquer. Por exemplo, que a pessoa não é sugestionável e passível de hipnose. Se houvesse esse risco com vocês, eu agiria estritamente assim. Acredita que encontrar o Aleph é um motivo nobre para essa viagem de Hathor? Eu não sei, minha irmã. Às vezes me questiono quanto a isso. Porém, não me sinto motivado a recuar agora. Não sei se é curiosidade ou mesmo se buscar o Aleph consiste em uma missão nobre. O que posso fazer é tentar chegar até lá sem deixar danos em ninguém. Acho também que estas experiências são um aprendizado para todos. É verdade, eu me sinto um pouco mais amadurecida depois disso tudo. E Proteu também, além de ter melhorado de seus males. E por falar nele, onde está? Está junto a seus soldados, para grande desgosto de Péricles, que não contava com retorno tão rápido do líder. Preciso ver Tula e Sobquenefro amanhã.
logo após o primeiro culto, e pensar que já fomos irmãs? Nada revele a tula. É uma das responsabilidades conferidas àqueles a quem os véus do passado são descerrados. O silêncio discreto e caridoso. Não direi nada, só quero abraçar minha amiga depois de tanto tempo. Parece que foram mais de 2000 anos, não é? Precisamente 2528. Calado, o sábio sorriu, benévolo. Vou pelo caminho das casernas para me encontrar com Proteu. Poderemos caminhar pelas margens do Nilo e de lá viremos juntos para casa. Vá, bom passeio. Venha comigo, Raimon. Obrigado, preciso pensar a sós. O primeiro culto a Ra acabava solenemente. Abria-se um novo dia sobre a joia do Nilo. O sol fazia as águas escurecidas pela agricultura marginal brilharem intensamente, criando a ilusão de um cardume prateado a dançar na superfície do rio, que corria em direção ao mar Mediterrâneo. Ao mirar as margens, via-se o paradoxo de cores, o contraste de ambientes retratado nas verdejantes culturas de cereais e no amarelo dourado da desértica paisagem, cuja proximidade traçava uma linha quase reta que distinguia o fértil do infértil, o úmido do ressequido, a fartura da miséria. Camponeses molhados até os joelhos abriam novos canais por onde a água, sangue da terra, circularia para alimentá-la. Era realmente impressionante a habilidade de povos tão antigos.